Por que mulheres brilhantes ficam presas em ciclos de escassez? O vídeo de hoje é para falar sobre isso, mas eu trago 3 perspectivas para entender melhor e tentar responder a essa pergunta. Imagine, você tem currículo, você tem experiência de sobra, inteligência, você já abriu porta para outras pessoas, muitas portas para outras pessoas. Mas quando você olha para a sua própria realidade, você sente que sua vida está travada. Basta que você pense o seguinte: eu consigo resolver o problema de todos, mas não consigo resolver os meus próprios problemas. Você consegue resolver problemas de pessoas no trabalho ou com o trabalho. Você resolve problemas de pessoas da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Mas, ironicamente, parece que ninguém olha para você, para as suas próprias questões. Até porque quando você está tão ocupado em resolver tanta coisa dos outros, as pessoas olham para você e nunca irão imaginar que você precisa da ajuda de alguém, não é isso? E aí qual é o resultado? O resultado é que você chegou num processo de exaustão, de cansaço. E aí você sente que entrou no ciclo de escassez. E aquele ciclo que tem se repetido sistematicamente. Mesmo que você tenha se esforçado ou esteja se esforçando muito. E foi assim que muitas mulheres chegaram aqui para mim, na mentoria Destrave e Avance, mas em especial essa última semana, muitas mulheres chegaram com esse mesmo assunto, ou melhor, essa mesma questão. E eu vou te contar aqui um caso especial que fez com que eu gravasse o vídeo de hoje. Mas antes eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Shirley Dantas, sou mentora de mulheres, fui professora, docente por muito tempo, também atuei na área de direção de instituições de ensino superior. Para além disso, eu atuei na área de turismo, marketing, publicidade, eventos, serviços, ou seja, ao longo da minha trajetória profissional fui reunindo diversos saberes, diversificados saberes, para que pudesse construir uma trajetória ali na liderança, com mais solidez. Iniciei lá muito atrás como vendedora de cachorro-quente, vendedora de porta em porta, e assim fui evoluindo a minha vida, de uma mulher comum, né? De uma mulher que vive, de tantas outras mulheres que vivem aí, por aí pela vida, né? Lutando. E quando eu me vi em cargos de posição, de liderança, verifiquei ali uma necessidade de me aprofundar um pouco mais sobre a consciência humana e o comportamento. Primeiro, para tentar ser uma líder melhor, porque ali eu já identificava alguns gaps que não eram satisfatórios para mim, e também porque eu vou ser muito honesta com você, eu também já vivi nesse círculo de prisão, tá? E eu também já vi projetos desmoronarem por decisões que não estavam sob o meu poder, né? Eu também já senti o peso de carregar o mundo nas costas sozinha, e hoje, por isso, eu ajudo mulheres como você a transformar essa exaustão em uma prosperidade sustentada, principalmente a partir do aprofundamento do seu ser. Bem, hoje eu quero unir o saber da psicologia, da visão sistêmica e da neurociência para tentar responder essa pergunta, que aí vai ser o nosso eixo central do vídeo de hoje. Por que mulheres brilhantes ficam presas em ciclos de escassez, tá? Bem,
E aí, se você quer realmente parar de caminhar sozinho e começar a construir uma vida que reflita de verdade a sua real competência, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E olha, se esse conteúdo de hoje fizer sentido para alguém que você conhece que ainda não está inscrita no canal, manda para ela. Nossa, é tão bom a gente dividir um pouco, né, do que nós acessamos e que faz sentido para outras pessoas que também faz sentido, tá? Toda semana eu trago aqui estratégias de mentorias focadas exatamente na transição profissional, na transição de vida de muitas mulheres. Bem, vamos começar aqui falando sobre a dor da invisibilidade, né? Na minha contextualização inicial, eu já trago um pouco dessa questão, né, dessa dor, né, invisível, né, dessa mulher que ajuda, essa mulher que participa tanto das questões dos outros, mas ela não consegue ter esse suporte para a própria vida, né? Então, ela traz essa dor, invisibilidade, essa dor invisível, né? Essa invisibilidade aí, né? E aí muitas mentoradas, elas chegam até a mim justamente com essa dor silenciosa, né? Que é essa sensação de que, olha, eu apostei no projeto de outras pessoas, seja da família, de amigos, mas elas terminaram se anulando, né? E aí elas começa a entrar naquele campo, né, de duvidar da própria competência dela, né, e aí, obviamente, isso pode estar aí sugando, né, a sua energia e esse ser o combustível da sua estagnação, né, porque você começa a duvidar da sua própria competência, tá? Bem, e essa semana especificamente, eu bati um papo com uma mulher, né, uma mulher muito bem formada, experiente, com a vivência de vida e de carreira muito consistente, mas que ela me fez a seguinte pergunta. Ela estava olhando um dos meus produtos, que é a bússola de carreira, né? Que eu trago aí um mapa profissional a partir da perspectiva e do estudo da numerologia cabalística. E ela me perguntava, que legal, Sheila, gostei, tem a ver com astrologia. Eu dizia, não, isso aqui não tem nada a ver com astrologia, é a numerologia cabalística. Bem, enfim, a gente conversando ali e tal, e aí ela me fez a seguinte pergunta: mas como é que esse mapa vai ajudar aqui a abrir a prosperidade? E aquilo me trouxe a seguinte reflexão. Às vezes, nesse processo de busca, né, de autoconhecimento, as pessoas, elas na sede, né, na ansiedade de resolver, né, as próprias questões, e que a gente não vai entrar aqui no mérito, porque cada um sabe, eu costumo dizer, a minha mãe fala, cada um sabe onde o seu calo aperta, né, onde dói mais. Então, não vou entrar aqui no mérito, mas com certeza que pessoas que têm urgência, né, de resolver suas próprias questões, elas querem resultados rápidos, né, coisas rápidas, né? Não à toa que o algoritmo, né, das redes sociais, quanto mais rápido tudo for, né, mais ele entrega. As pessoas estão nessa velocidade. O que acontece quando a gente está falando sobre aprofundamento sobre do que nós somos, nossa própria individuação, a gente não vai ter nem sempre essa rapidez aí, né, que se espera. A gente vai precisar entender a complexidade de cada um, né? Por isso que o nome tem individuação, né? Então, olhar individualmente para as suas próprias questões. E, de verdade, as estratégias, ferramentas, seja ela qual for, né? Se é uma carta, se é uma técnica, ela precisa te apontar, obviamente, para portas que irão abrir para soluções, né? E eu costumo dizer que tudo isso, ela pode, fazendo aqui uma analogia, uma chave, é a chave que você coloca ali, né, no lugar para virar, mas a virada, quem vai virar a chave é você. Então, essa virada de chave depende de cada pessoa, porque o mapa, o mapa profissional, ele vai ali apontar, né, esse mapa que eu adaptei, né, a partir, né, já falei do conceito da numerologia cabalística, eu adaptei para a questão profissional, para esse olhar profissional,
a gente vai entender ali sobre a perspectiva desta pessoa, dos pontos fortes, as áreas que ela consegue, as áreas que ela consegue atuar de forma melhor, como as pessoas enxergam ela, enfim, né, os desafios que ela tem, mas o que ela vai fazer a partir dali vai depender dela, né? Os trabalhos que ela vai precisar fazer a partir dali vai depender dela. Então, muitas pessoas chegam, por exemplo, no momento de que quer transitar a carreira, mas eu vou para onde? Eu sei fazer tudo, eu consigo fazer tudo, eu gosto de tudo. Então, aí ela vai apontar um caminho, mas a decisão sobre qual caminho e como você vai ter que atuar de forma direta sobre esse aspecto, tá? E isso eu estou trazendo aqui a questão do mapa profissional, da bússola de carreira, mas pode ser para qualquer outra estratégia que nós estejamos usando. Ela vai te ajudar, assim como, por exemplo, uma sessão de reiki, vai me ajudar a organizar energeticamente meus chakras. Porém, o que eu vou fazer a partir daquela sessão, para que eu não fique recorrentemente, né, tendo escapes energéticos, vai depender das minhas escolhas. Então, o ser, a ação do ser, ela está sempre ali no centro da questão. Mas hoje eu quero falar de 3 perspectivas aqui para a gente tentar responder essa pergunta. Por que essas mulheres inteligentes, competentes, elas continuam em ciclos de escassez? E aí a primeira explicação psicológica, né, que eu trago aqui, e aí eu trago a abordagem Karpman, do triângulo de Karpman, ele diz o seguinte, né? Aí ele traz a perspectiva da mulher salvadora, tá? E o que seria essa mulher salvadora? Vamos aqui nas minhas anotações, tá? Vamos lá. Bem, por que isso acontece segundo o triângulo de Karpman, né? O que é que ele explica? Veja bem, muitas de nós assumimos o papel da salvadora. E o que é esse papel da salvadora? Isso que eu acabei de relatar inicialmente aqui no nosso bate-papo, né? Nós ajudamos quem não pediu, ou quem não quer ser ajudado, que é pior ainda, né? E aí o que é que acontece? A gente entra nesse lugar de sempre estar tentando consertar, entre aspas, sobre a nossa perspectiva, a vida do outro. Porque a gente sempre tem uma solução para a vida do outro. Já percebeu isso? Né? Então você tenta consertar a vida do seu parceiro, da sua parceira, você tenta consertar a vida dos seus filhos, você tenta consertar a vida dos seus amigos, do seu vizinho, mas você está sempre ocupada, certo? Em tentar ajudar o outro. Estamos falando aqui o tempo do outro. Salvar. Você quer salvar o mundo, só esqueceu de um detalhe. De tanto você querer salvar o outro, né? E aí dentro desse outro tem aqueles que querem, aqueles que pediram, aqueles que não querem, aqueles que não pediram, mas você tá ali salvando, tá tentando ali salvar. Você se esgota. E aí é assim que chegam essas mulheres aqui para mim, esgotadas, né? Esgotadas de uma vida inteira tentando ser a salvadora, ocupando o lugar da salvadora, né? E aí o que é que acontece com essa mulher? Ela nesse lugar da salvadora, se o outro toma decisões erradas, como ela se sente? Ela se sente traída e aí ela se torna a vítima. Então a salvadora potente, resolvendo a vida de todo mundo, porque para resolver a vida de todo mundo você tem que ser super potente. Ela sai do lugar da salvadora, mulher potente, ela entra no lugar da traída, vítima. Por quê? Porque ela se colocou refém das escolhas alheias. Ela se colocou refém das escolhas dos outros. E ela esqueceu de se escolher como protagonista desse processo. E aí, como acontece então, Sheila? Então, quando essa mulher chega para mim e fala assim, olha, eu estou fazendo tudo isso aqui, tal, e aí eu vejo aonde está, pela fala dela, né, que ela está tentando resolver aqui várias coisas, que ela fala, não, vou mudar, vou fazer, mas ela continua repetindo
a vida a partir da perspectiva da salvadora. E o salvador, ele só vai prosperar quando ele vai deixar o outro ser responsável pelas próprias escolhas e consequências das escolhas dele. Eu não estou dizendo que isso é fácil, principalmente quando você está no lugar, né, neste lugar com alguém da sua família, principalmente, que é o que a maioria chega para mim, né? Ou com os maridos, as parceiros, as esposas, os esposos ou os filhos. Então, a mulher salvadora, ela só prospera quando ela deixa que o outro absorva o resultado das suas próprias consequências. E para isso ela precisa se afastar de uma outra questão aí, do papel da controladora, que aí é assunto para outro vídeo. Do papel da controladora, porque a salvadora certamente é alguém controlador, que quer controlar todo o sistema. Ela só esquece de olhar, ela perde o controle da sua própria vida, porque ela esteja o tempo todo ocupada pelo outro, ou com as questões do outro, certo? E, obviamente, quando as coisas não acontecem como ela acha que deveria acontecer, quando acontece algo que deu errado, ela vai falar, bem que eu avisei, ninguém me escutou. Ela se sente traída, sozinha e vitimizada. Então, essa pessoa que me perguntou como é que faz, Sheila, a primeira coisa é isso, é reconhecer, né, esse lugar, né, olhando para a perspectiva da explicação psicológica a partir do triângulo de Karma. Seria isso, né? Reconhecer que eu estive nesse lugar e eu quero continuar nesse lugar. O que é que eu vou fazer a partir daí? É um processo de um dia, um mês, um ano? Não sei te dizer. É o processo de cada um. Mas é de sempre se olhar. Quando você está repetindo aquele comportamento, vou sair daqui, não, isso aqui não é meu. Né? E aí você vai ter que encontrar a sua própria sistematização, né? Para você ir trabalhando isso diariamente. Às vezes é se calando diante de alguma questão que antes você falaria, às vezes é se afastando um pouco, entrando no seu próprio silêncio, às vezes é se ocupando sistematicamente dos seus próprios projetos, ocupando seu espaço, sem tempo para você olhar para as questões do outro. E aí, a segunda perspectiva que eu trago para analisar e tentar responder essa questão é a visão sistêmica, né? E aí, falando aqui das ordens do amor, de Bert Hellinger, né? O que acontece? Na visão sistêmica de Bert Hellinger, a prosperidade exige ordem. Então, se eu não estou conseguindo prosperar, se eu estou em ciclos de escassez, algo dentro do meu sistema está fora de ordem. E pode ter a ver com pertencimento, pode ter a ver com hierarquia e pode ter a ver com equilíbrio, certo? Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui que eu trouxe, da mulher que tenta salvar o marido, resolve tudo para os filhos adultos, né? O que acontece? Essa mulher ela sai do lugar dela de esposa, de parceira, e ela ocupa o lugar da mãe. E, bom, para os filhos, ela fere a lei do equilíbrio, do dar e receber também, porque ela o tempo todo está ali tentando resolver coisas dos filhos adultos já, né? Então, quando ela mata esse equilíbrio de troca, ela impede que a prosperidade e a abundância entre na vida dela. E é claro, ela vai viver no ciclo de escassez. Compreende que a gente faz uma conexão direta lá com a salvadora do triângulo de Karma, né? Ela entra efetivamente ali no ciclo de escassez. E aí o dinheiro e o sucesso flui para quem está o quê? No seu próprio lugar. Então, se ela está fora do lugar dela, de ordem, o sucesso não chega para ela. Ela precisa voltar para o lugar correto, na ordem aí, né? O que Bert chama da ordem do amor. Ela precisa voltar para esse lugar, né? Porque veja bem, quando a gente carrega o peso de outra pessoa, a gente não vai ter força para carregar
a nossa própria prosperidade. Nós estamos exaustos. Lembra quando eu comecei falando aí, trazendo sobre a perspectiva psicológica, né? Tanto essa mulher carregar as coisas dos outros, chega um momento que ela está exausta, ela entra na exaustão. Do mesmo jeito aqui, na perspectiva do sistema, da visão sistêmica, né? Porque ela está tão ocupada em carregar outra pessoa que ela não vai ter força para carregar a própria vida. E, obviamente, se ela não tem força para carregar a própria vida, ela não tem força para carregar a sua própria prosperidade. A prosperidade não entra porque ela fica ali no círculo, né, de escassez constante. Perfeito? E aí, a nossa terceira e última perspectiva, eu trago aí a questão da neurociência. Como a neurociência nos responde essa repetição aí de ciclos de escassez, né? Bem, imagine, né, por que é difícil você parar esse ciclo de escassez. Muitas dessas mulheres, elas chegam e falam, Shirley, eu faço tudo direito, mas continua repetindo, parece que não sai. E aí ela começa, né, lá atrás, fala, olha, é o outro, não fez o que eu mandei, né, tô cansada, sempre fico ali, assoberbada na questão do outro, parece que eu sou mais a mãe do meu marido do que eu sou esposa, meus filhos parecem que nunca crescem, o tempo todo eu ajudo, e eles não prosperam. Então, o que está acontecendo, né? A neurociência, ele diz o seguinte, mas por que é tão difícil você parar esse ciclo, né? Como é que ela explica? Explica da seguinte maneira, a neurociência diz que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar algo familiar, certo? Então, veja bem, se você cresceu em um ambiente onde o valor dependia do quanto você era útil, porque tudo isso a gente está falando sobre utilidade, né? Ser útil ao outro. O seu sistema nervoso entende que sofrer ou se sacrificar é o modo seguro para você viver. Olha que coisa interessante. O nosso cérebro, ele vai buscar o que? Algo familiar. Eu costumo dizer assim, gente, a mente é um pouquinho, né? É um pouquinho... Ela cria os seus próprios, digamos assim, seus próprios diagramas para ela funcionar, né? A gente precisa entender isso. Então, ela diz o seguinte, olha, você sofrer e sacrificar, você cresceu nessa perspectiva, você viveu nessa perspectiva, você foi educada nessa perspectiva, o seu ambiente trazia a tradução disso, né, do sacrifício. Então, é aqui que eu vou ficar, é aqui que é o jeito certo de viver. Na visão sistêmica, a gente poderia ver, talvez, uma lealdade a alguém do sistema, né, que viveu ciclos de escassez e por lealdade, eu estou ali, né, repetindo aquele ciclo. Então, veja que está tudo conectado, tá? Então, obviamente, esse cérebro, sob a perspectiva da neurociência, ele olha ali para a prosperidade, que é um movimento que exige um comportamento diferente, e ele vai dizer, não, isso aqui é perigoso, certo? E aí a prosperidade leva perigo para o seu inconsciente. E aí, obviamente, você entra ali na repetição de escassez, porque o cérebro já foi programado para sobreviver com esforço. E aí a gente poderia trazer aqui a questão dos sabotadores, das nossas crenças limitantes, várias coisas, né, para elaborar melhor, né, esse conceito aqui e sustentar melhor, né, essas três perspectivas. E a gente vai ver que está tudo conectado. Tudo conectado. A gente precisa, na verdade, encontrar aquilo que mais nos conecta para sair daquele ciclo de escassez. Seja numa perspectiva psicológica, seja através da perspectiva da visão sistêmica, seja através da neurociência. Então, de que forma, né, eu encontro melhor conforto, melhor resposta para acabar com esse ciclo? Mas todos, de modo geral, vão te trazer a perspectiva que você é o ator principal para sair desse ciclo de escassez, de permitir que a prosperidade de fato entre na sua vida. E aí vai depender de atitude e ação, certo? Então,
parar de carregar o mundo nas costas não significa que eu estou sendo egoísta. Eu estou sobrevivendo para viver uma vida melhor. Porque o esforço precisa ser aplicado primeiro em você. E aí que está a história, né? Da salvadora. Aí que está a história de sair do lugar no nosso sistema. E que aí está a história de ensinar o nosso cérebro a trabalhar no ciclo, né, de prosperidade, abundância e não de escassez. De entender que a prosperidade a prosperidade não nos oferece perigo, e isso não deve estar condicionado a sacrifício e dor, né? Então, doutrinar o meu cérebro a agir de forma diferente, tá? E, obviamente, eu aí encontro, né, as ferramentas que mais irão me ajudar nesse processo, porque não é uma questão de simplesmente abrir a porta, olhar para ali e falar, opa, identifiquei, é o como eu vou efetivamente sair desse lugar. É esse trabalho que a gente faz muito aqui na mentoria, né? De ver realmente que lugar sistêmico a gente está ocupando, de olhar realmente, né, quais são as questões de comportamento e atitudes que me fazem permanecer nesse mesmo lugar e, obviamente, de encontrar as ferramentas, as elaborações que mais sustentam essa vida que você está buscando de mais assertividade, de mais presença para a sua prosperidade. Se esse assunto, né, sair desse triângulo aí, ocupar o seu lugar de prosperidade, né, o seu lugar sistêmico de prosperidade, te interessa, se inscreve aqui no canal e me conta aqui nos comentários, né, você hoje se sente como salvadora da sua família, por exemplo? Vamos conversar. Eu toda semana trago vídeos, conteúdos aqui que falam sobre coisas que atravessam a nossa vida de forma fácil, tranquila, simples, didática, e eu espero que o conteúdo de hoje possa ter te ajudado de alguma forma. Se veio que faz sentido para alguém que não está inscrito ainda no canal, manda para essa pessoa. Se você não se inscreveu, se inscreve, assim, ativa o sininho agora e me conta aqui nos comentários. Você está agora como salvadora da sua família? Bora conversar, vamos trocar um pouquinho de ideias. Muito obrigado por sua presença aqui e até o próximo.